para prevenir possíveis conflitos dentro da área do direito do consumidor. Acredito que em relação a isso... Continuamos sem nenhuma dúvida. Bom, em relação às penalidades, certo? Trabalhamos vários conceitos: consumidor, fornecedor, defeitos, publicidade e as outras práticas comerciais. Caso, certo, a empresa, fornecedor, pessoa física, pessoa jurídica, incorra em algum dano ao consumidor, ela pode ser penalizada, certo? Seja administrativamente, seja criminalmente, ou seja na área do civil, na questão da indenização. Então, administrativas, temos as multas e possíveis interdições do estabelecimento comercial ou da empresa, por defeitos, certo? Por vícios do produto ou serviço. E temos a fiscalização imposta pelo Serviço Nacional de Defesa do Consumidor e os nossos PROCONs, estaduais ou municipais. Existem inúmeras instituições, fora a questão estatal, fora as pertencentes com ligação ao governo, também de defesa do consumidor. Então, a empresa pode ser penalizada por multas, certo? Previstas na lei, nas leis que a gente trabalhou aqui, e também pode ser convidada pelo PROCON a fazer um ajuste de conduta, certo? Então a empresa pode ser penalizada a ter que rever o seu procedimento pelo PROCON. Caso não cumpra o ajustamento de conduta, ela pode ser multada ou mesmo interditada. Dentro da questão administrativa, as questões de conflito com os consumidores então, são normalmente resolvidas pelos PROCONs ou ainda também pelo Ministério Público, que vai atuar, Ministério Público ou Defensoria Pública, que vai atuar como defensores do consumidor e das relações de consumo. Na seara criminal, a nossa lei traz lá as penalidades, certo? Artigo 61 do CDC, o artigo 4º da Lei 8.137 vai trabalhar a questão penal, sujeita a detenção, prisão ou mesmo outras multas da área penal. Essas penalidades elas podem ser num crescente ou podem ser cumulativas, sujeitando a empresa a ter muitos prejuízos, seja pela questão do consumidor, que vai deixar de consumir os produtos daquela empresa, ou seja pela questão da indenização, que vai ser tratada pelo nosso Código Civil, certo? Lá pelo artigo 186, 187 e 927, que vão tratar a questão da indenização por danos morais, materiais ou mesmo estéticos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da questão de um hospital, certo, que faz cirurgia plástica, em que o paciente, o cliente, o consumidor, chega lá, eu quero fazer uma cirurgia plástica. A cirurgia plástica, com finalidade de embelezamento, ela gera uma obrigação de resultado do prestador de serviço. Se o resultado não for adequado, certo, o profissional médico e até mesmo a clínica, o hospital, ou mesmo o plano de saúde, dependendo do caso, podem ser responsabilizados, seja na área criminal ou seja na área civil, a pagar ao consumidor ou à consumidora que se submeteu a uma cirurgia plástica, certo? Os danos materiais, por exemplo, uma pessoa que faz uma cirurgia plástica fica impedida de trabalhar, em consequência de erro durante a cirurgia. Então ela vai ter direito aos danos materiais por não poder exercer sua profissão. Aos danos morais, porque vai atingir o seu íntimo, certo? E aos danos estéticos, porque, por exemplo, se ficar com alguma cicatriz, algum problema,
ela vai ficar com receio de sair na rua, ser discriminada, etc. Tal. Também pode ser o profissional médico e o hospital, o mesmo plano de saúde, responsabilizado por isso. Então, convém você, como técnico, ter o conhecimento dessas penalidades com o intuito de evitar que chegue a esse extremo. Você, como tendo conhecimento da lei, trabalhando a lei, sabendo procurar, evitando aquelas práticas abusivas e enganosas que a gente apresentou aqui, você vai poder evitar muitos prejuízos à empresa e vai ser reconhecido por ter domínio da questão em relação ao direito do consumidor. Para concluirmos, e antes de concluirmos, verificamos nossas dúvidas. Não temos nenhuma dúvida, continuamos sem nenhuma dúvida. Acredito que as dúvidas vão surgir no chat, estarei lá à disposição dos senhores para debatermos o assunto. Eu tenho vasta legislação em jurisprudência, particularmente jurisprudência, em relação a direito do consumidor. Casos que são clássicos e alguns são hilários. Eu tenho um caso guardado lá nos meus arquivos, um cidadão que pegou o ônibus errado, certo? Desceu 4 paradas depois e entrou contra a empresa de transporte de ônibus porque houve má prestação de serviço. Pode não acreditar, mas eu tenho esse arquivo, aconteceu aqui em Pernambuco, por incrível que pareça. O cidadão pegou o ônibus num ponto e não era o ônibus que ele queria, desceu 3, 4 paradas depois, ele acionou a empresa transportadora exigindo danos materiais e morais. Então, as práticas comerciais têm que ser muito bem assimiladas pelo nosso técnico, com base na legislação, para evitar problemas como esse. Se o motorista e o cobrador tivessem sido corretamente orientados, eles talvez tomassem a medida necessária. Não teria sido preciso a empresa transportadora e um advogado, audiência, preposto, essas coisas. Então, é importante você ter todo o conhecimento dessa legislação do direito do consumidor para evitar os problemas. Certo? E tem várias outras jurisprudências, casos que a gente pode discutir no nosso chat na quinta-feira, certo? Sendo que vocês têm que saber, então, que, como técnico, a legislação consumerista, qual é? Aplicável? Nossa Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. A 8137, em relação aos crimes contra a relação de consumo. Certo? E saber adequar a uma situação concreta apresentada. Então, vocês podem receber um contrato de prestação de serviço para que vocês elaborem o contrato de acordo com a lei. Aí você recebe um modelo pronto. Aí você vai verificar que tem algumas cláusulas que não estão de acordo com a lei. Então, tendo conhecimento da legislação, você vai trabalhar aquela cláusula ou eliminá-la do contrato, evitando problemas futuros. Seguindo então, como sugestões para a leitura, eu trago o artigo 39 a 50. Essa é uma leitura mínima, então, do CDC. Então, leitura mínima do CDC para desenvolvimento das atividades. 39, artigo 39 ao artigo 50, certo? Vai trabalhar uma questão muito importante em relação à responsabilidade das empresas. Agora, não impede de vocês lerem todo o Código de Defesa do Consumidor. Fica deitadinho na rede, na varanda, certo? Está disponível no nosso AVA, certo? Vocês podem imprimir, ou mesmo comprar numa livraria. Tá, bem acessível, não tem preço absurdo. Porque você tendo conhecimento dessa lei, seja como técnico e como cidadão, você vai ajudar muito nas relações interpessoais.
tendo conhecimento da lei, se evitam muitos conflitos. E trago também para vocês o artigo 4º ao artigo 7º da Lei 837, também disponível, certo? Vai estar disponível dentro dos nossos recursos lá do AVA, que tratam dos crimes contra a relação de consumo e economia popular. Então, vocês tendo conhecimento desses crimes e